Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dela deve casar com a viúva, para terem filhos que serão considerados filhos daquele irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então, o segundo casou com a viúva e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isso é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Porque todos se casaram com ela. Esse é o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 20, que vamos falar ao longo dessa semana. Apoio Cultural RSL Gestão de Riscos, porque a vida precisa ser mais leve. E Uninter, ao seu lado, para transformar a sua história. Olá, tudo bem com vocês? Saduceus eram os representantes mais antigos da tradição do povo hebreu após a saída do Egito. Eles entendiam que apenas os 5 primeiros livros que hoje compõem a Bíblia, eles eram válidos e nada além daquilo que Moisés havia escrito ou estava envolvido era realmente necessário. Então também não acreditavam na ressurreição do corpo e nem da alma. Não aceitavam que Deus estava de alguma forma preocupado com as pessoas e com isso também, com certeza também não recebiam Jesus como Salvador de toda a humanidade. Pois um Deus que não olha para as pessoas também não enviaria seu filho para morrer por um povo que ele não se importa. Sendo assim, questionavam em tudo aquilo que Jesus falava. Interessante é que o poder dos saduceus, o contrário dos fariseus, foi conseguido em um tempo de guerra e de forma corrupta. E nisso já iniciam usurpando um espaço que não era seu. Se davam o direito de interpretar ao seu benefício político e econômico todas as leis de Moisés. E é claro que Jesus também não estava de acordo com nada disso. Sob esse contexto, entendendo quem eram os personagens da conversa que segue, fica bem mais claro de compreender o que cada um estava buscando. O primeiro aspecto é o fato de que os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, estavam então ali perguntando para Jesus sobre o que iria acontecer depois que uma pessoa viesse a ressuscitar. Veja só, aqui a conversa já começa errada e com isso também vai com certeza terminar muito errada. Só que o mestre é o mestre Jesus e ele sabe bem o que existe no coração daquela gente. Eles queriam saber, era realmente a resposta ou uma afirmação sobre a maneira deles de ver o mundo. Sabe uma criança que tenta defender seu argumento para poder comer um doce antes do almoço? Ele começa mais ou menos assim: Ô mãe, a senhora sabia que frutas são alimentos saudáveis, né? Pois é, cacau é uma fruta e é muito nutritiva e faz muito bem para a saúde. Sabia? Pois é, nessa hora a mãe já sabe onde essa conversa vai terminar. Mas mesmo assim vai dando corda para o peixe, pois é assim que se deve fazer. Fala, filho! E aí vai. É que eu li que cacau, uma fruta, também é o que se faz o chocolate. Então, chocolate é um alimento muito bom, não é? Porque vem de uma fruta. É, de fato. Filho, você tem razão. Então, mãe, eu posso comer chocolate antes do almoço? Claro que a resposta que a mãe vai dar é muito certa, é clara. Nem a criança acredita que a mãe vai cair nessa historinha. E claro que recebe um não bem incisivo. Assim também os saduceus sabiam a opinião de Jesus e estavam só testando a sua habilidade de perceber quem estava querendo lhe enganar. Jesus era muito esperto, não só por ser o Filho de Deus, mas porque ele estava diante de um grupo de pessoas arrogantes, prepotentes e que não admitiam ser contrariados.
e que tinham grande interesse em manter sua autoridade diante daquelas pessoas pela intimidação. E aí que está o ponto. Contra argumentos fracos, não vale a pena a discussão. A mãe da criança nem argumenta muito, ela só diz não e pronto. Um dia a criança vai entender. Jesus também vai direto ao ponto e nem entra na discussão. Ele vai para o outro lado da história e diz: no céu ninguém vai se dar em casamento. Pronto, fim da história. Não haverá questão de autoridade, nem o marido, na época, como que era naquele período, exercia sobre a sua esposa. Se todos ressuscitaram, os que os saduceus não acreditavam, então, de que seria a esposa? Essa era a pergunta. De ninguém, pois para eles o casamento era uma posse, uma autoridade, mando e comando. No céu haverá um outro tipo de governo, um governo em glória, sem submissão, sem pecado e sem corrupção. Que pena que aquelas pessoas não estavam entendendo. Até nós temos um pouco de dificuldade de compreender. Vamos fazer como aquela criança que quer chocolate na hora errada? Confie no Pai Eterno e com Ele descanse em paz enquanto Ele cuida das coisas. Depois do almoço, com certeza, a gente vai poder comer um chocolate bem gostoso. Fiquem bem e nos vemos na próxima.